Estamos de volta e toda sexta-feira tem o quadro Nosso Axé aqui no Bom Astral, onde o Pai Silvio de Oxalá traz arte, informações sobre orixás, dicas de banhos, tudo para você cuidar da sua vibração. Vamos chamá-lo? Bom dia, Pai Silvio, tudo Bom, bem? bom dia, Edu. Receba o nosso axé. Oh, muito bem-vindo. Obrigado. Pai Silvio, falaremos sobre o que hoje? Hoje eu trago a energia de Nanamburuquê, eu trago banho de alecrim e eu visitei a exposição Padê e Honra a Exu no Ibirapuera. Uau, que legal! Então vamos lá, gente, vamos acompanhar. A partir de agora, nosso axé. Pode rodar. Eu saúdo a Astral TV, eu saúdo os espectadores, eu saúdo essa sexta-feira de Oxalá. Recebam o nosso axé e é um enorme prazer estar aqui com vocês, viu? Antes de começar os nossos assuntos de hoje, as nossas dicas, eu quero enfatizar a importância do estudo. Nós temos um grupo de estudo na nossa comunidade, a comunidade Pai Antônio das Almas, toda terça-feira, às 19h30, online, né? E diante da falta de alguns alunos, eu fiz questão de enfatizar a importância do estudo nas religiões, principalmente na Umbanda, que a Umbanda é uma religião complexa, que se torna simples se você estudar, né? Então, assim, eu quis enfatizar que muitas vezes as pessoas entram na Umbanda e elas acham que basta pôr uma roupa branca, uma guia, acender uma vela e tudo está resolvido. Mas por que você está pondo branco? Por que você está usando uma guia? Por que você está acendendo essa vela? Somente o estudo pode te responder. E eu faço questão de lembrar que a Umbanda recebe influências, né, da civilização africana, dos povos bantus africanos, dos povos iorubás africanos, né? E essas tradições eram passadas de forma oral, eles não tinham nada por escrito. Então, se torna fundamental que, ao ingressar numa religião de matriz africana, eu aconselho em todas as religiões, você procure estudar os fundamentos. E hoje eu trago para vocês a energia de Nanamburuquê. E fazendo um alinhamento com o fato do programa passado, sexta-feira passada, o Bom Astral, ter enfatizado o início do ano novo astrológico, que embora o Ocidente comemore um novo ano, dia 1º de janeiro, nós, espiritualistas, astrólogos, consideramos o dia 21 de março, que é quando o Sol ingressa no primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Diante disso, eu trouxe para vocês a energia dessa orixá mais velha, que é Nanamburuquê. Então, conhecendo os fundamentos, eu acendo essa vela para que Nanã nos traga essa consciência de início. Porque Nanamburuquê é a orixá que encerra e inicia novos ciclos. Saluba vovó, saluba Nanamburuquê. E assim, a gente pode fazer um link, né, de sincretismo entre Santana, que a imagem eu trago aqui para vocês, e Nanamburuquê, a começar pelo nome muito semelhante, né? Na minha família eu tive uma avó chamada Ana, uma avó paterna, tenho uma sobrinha chamada Ana e tenho uma irmã chamada Ana. Então, Nanamburuquê sincretizada com Nossa Senhora Santana, onde Santana era também considerada a cristã mais antiga, por ser mãe de Maria, mãe de Jesus, e avó de Jesus. Então, podemos considerar que ela seja, né, a antepassada mais antiga do cristianismo. E assim como Nanamburuquê é a mais velha das Aiabás, das orixás femininas. E eu trago aqui para vocês um canto para Nanã através do Ogã Cipriano. Vamos assistir o vídeo de Ogã Cipriano, Canto para Nanã. Saúl Paranã, porque nossa querida Iabá é a mais velha Iabá, onde são as águas mais profundas. Ai, Nanã, porque
Saluba, vovó, salve Nanã Boruquê. E para que a gente possa entender melhor a ação desse orixá em nossa existência, vamos a uma lenda de Nanã. Uma vez, no mundo criado por Oxalá, a mano de Olorum, era necessário criar pessoas para o seu povoamento e que esses zelassem por toda a criação, orientado pelos orixás. Oxalá começou a criar pessoas e buscou material para a criação. Tentou fazer o ser humano de ar, mas logo o ser humano desapareceu. Tentou fazer de madeira, mas o ser humano ficou muito duro. Pior ainda, quando tentou fazer o ser humano de pedra. Tentou fazer de fogo, mas logo o ser humano se consumiu. Oxalá tentou fazer o ser humano de várias formas, de azeite, de água, de vinho, e nada dava certo. Foi então que Nanã Boruquê veio ao seu socorro. Nanã retirou um pouco de lama do fundo do lago onde ela habitava e entregou para Oxalá fazer o ser humano. Aí então, do barro de Nanã, Oxalá criou o homem, criou a mulher. Mas Nanã exigiu que ao fim da vida de cada ser humano, esse barro retornasse para o seu lago. Mas Oxalá poderia recorrer a esse barro, a esse mesmo barro, para criar novos seres humanos, criando assim no lago de Nanã o ciclo de nascimento, morte e renascimento. A lenda de Nanã nos traz diversas reflexões, né? Uma delas, da idosa Nanã surge material para criar a nova geração. Nós somos filhos de nossos pais, que são filhos dos nossos avós. Tudo começa com nossos antepassados. E muitas vezes nós estamos tão preocupados em olhar o presente, planejar o futuro, e a gente se esquece do nosso passado, não é mesmo? E o passado, ele não pode ser esquecido. Ele é inesquecível. Não no sentido saudosista, mas como uma fonte de sabedoria de tudo aquilo que um dia nos gerou. Quem se esquece do seu passado não entenderá o seu presente e planejará muito mal o seu futuro. Somos todos frutos da herança dos nossos ancestrais, e essas histórias tendem a se repetir em nós. A lição de vida deles no passado pode ser um guia para o futuro. Aquele livro, aquele conselho que nos direciona nas provações da vida. Um outro aspecto da lenda de Nanã é a finitude da vida. Ou seja, depois que o humano usufruir a sua forma física, deverá devolver a Nanã o barro que o modelou. E Oxalá poderá dispor desse mesmo barro para a criação de um novo ser. Ou seja, a certeza da finitude da vida e talvez a certeza de um novo renascer cria o eterno ciclo da vida. Lembrando que as religiões como o kardecismo, a Umbanda acreditam e ensinam o sentido da reencarnação, mas esse dogma não é propriedade dessas religiões exclusivamente. O budismo, o hinduísmo já falava da reencarnação, desse novo ciclo após a morte, né? Que o espiritismo e a Umbanda difundiu para o resto do mundo. Agora sim, a certeza desse retorno nós nunca teremos, mas é certo que devemos viver da melhor forma possível a nossa vida, de olho no presente, planejando o futuro e recorrendo ao passado, para que quando Nanã exigir o nosso barro de volta, possamos recomeçar, começar um novo ciclo com muito mais sabedoria. Saluba, vovó! Muito bem, o assunto agora é exposição sobre a religião afro-brasileira. Irmãos do Candomblé, irmãos da Umbanda, irmãos da Quimbanda, da Jurema, olha só. Exu, o grande guardião dos terreiros dos caminhos, é tema de uma exposição que acontece no Museu Afro-Brasil. E o nosso axé esteve lá e trouxe imagens exclusivas para vocês. Vamos ver o vídeo aí da exposição Exu. Exu, o chefe dos caminhos de Ogum. Exu, o intermediário entre o céu e a terra. Exu, a ponte entre os orixás e a humanidade. Exu é o tema principal em exposição em cartaz no Museu Afro-Brasil, no Parque Ibirapuera. Padê,
um sentinela à porta da memória. Curadoria de Rosa Couto. No candomblé, Exu é um orixá e o mais próximo dos humanos. Na Umbanda, ele é uma linha de trabalho que nos protege de nossas sombras. E no Museu Afro-Brasil, ele está representado por quadros, esculturas, imagens que nos remetem ao universo desta entidade de força afro-brasileira, que resistiu à escravidão e hoje resiste ao preconceito e reina na fé de muitos. Laroyexu! Laroyexu! E a exposição, gente, ela é bem emocionante, viu? É bem emocionante. Eu recomendo a todos os irmãos de religiões matriz africanas, historiadores, curiosos, e todos aqueles, né, que queiram se aprofundar nas tradições do Senhor das Encruzilhadas e também na herança, né, que os escravizados trouxeram aqui para o nosso país, dos quais nós somos os herdeiros e cultuamos hoje. O Museu Afro-Brasil está localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, Parque do Ibirapuera, no Portão 10, visitação terça a domingo, das 10 às 17 horas, você pode permanecer lá até às 18 horas, e a curadoria é de Rosa Couto. Existem também as visitas guiadas, precisa se informar no museu, tá? Se é visitas guiadas, temos lá um guia que ele vai orientar para cada obra, uma história, para cada símbolo, uma tradição. É bem interessante mesmo, gente. Não percam esta exposição, Parque do Ibirapuera. Uma outra boa notícia para as religiões de matriz africana é que a ONU reconheceu a escravidão como o maior genocídio da história. Um reconhecimento, ao meu ver, tardio, mas ele veio. Porque, assim, quando a história, a sociedade, a política fala sobre genocídio, sempre nos remete, de repente, ao que foram feitos, o que aconteceu com os irmãos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, esse capítulo tão triste da nossa história, né, na Segunda Guerra Mundial com os judeus. Mas, assim, aconteceu o genocídio anterior, que foi a escravidão dos povos africanos. E muitas vezes parece que esse assunto passa em brancas nuvens. E a ONU finalmente reconheceu a escravidão como o maior genocídio da história. Lembrando que essas pessoas, elas foram sequestradas da África, trazidas para cá, desamparadas de sua terra, de sua família, jogadas como animais em navios negreiros. Os que sobreviveram chegaram aqui, os que morreram durante a viagem foram jogados no mar e aqui foram tratados como animais. Mas o bonito dessa história, se é que a gente pode considerar bonito, mas espiritualmente nós somos herdeiros dessas pessoas. Que se hoje nós temos as religiões de matriz africana, foi por causa da resiliência dessas pessoas, por causa da força dessas pessoas e por causa da fé dessas pessoas, que nós herdamos dessas pessoas. Então, que o Brasil jamais se esqueça, que as escolas ensinem isso para as crianças, e parabéns à ONU por reconhecer a escravidão como o maior genocídio da história, e que essas histórias jamais se repitam. Nós falamos de novos ciclos, falamos de Nanã, a orixá que cuida, né, do nascer e renascer, do fim de um ciclo e início de um novo ciclo. E eu trago para vocês hoje um banho, uma erva, uma receitinha de banho com uma erva, que é uma das mais populares e queridas aqui no Brasil, que é o alecrim.
Quem não conhece o alecrim, quem não gosta do tempero de alecrim, quem não gosta de um chá de alecrim. E lembrando, gente, a ciência e a religião, embora alguns neguem, andam sempre de mãos dadas. Basta a gente estudar os princípios ativos, cientificamente falando, do alecrim, como a cânfora, por exemplo, que é anti-inflamatório, é expectorante e, ao mesmo tempo, reforça o nosso sistema imunológico, o alecrim, né? Então, assim, o alecrim, ao mesmo tempo que ele nos livra de nossas dores, melhora a nossa respiração, limpando nossas vias aéreas, também reforça o nosso sistema imunológico para uma nova fase. Então, é uma planta, por excelência, de limpeza e de força para um novo ciclo. Então, para hoje, banho de alecrim. Coloquei aqui 7 galinhos de alecrim, sempre peço licença ao colher, explico para a planta que vou usar para um banho, peço a sua licença e agradeço por ter fornecido. Ligação com a natureza sempre. Nas minhas mãos, os irmãos umbandistas podem acender uma vela, os não umbandistas podem fazer sem vela, de acordo com a necessidade de cada um. Eu peço ao alecrim que deixe aqui no banho a limpeza do ciclo anterior e peço luz e força para o próximo ciclo, para a próxima estrada que vamos trilhar. Um pouquinho de água, vou macerando com a minha mão traz esse pedido, traz essa energia de limpeza do ciclo anterior e de força para o novo ciclo. Que esse banho me traga toda a luz, sabedoria e preparo para o próximo ciclo que estamos entrando. Uma vez a planta deixado o seu axé na água, completo com um pouco mais de água, levo ao fogo. Se possível, fico próximo dele, mentalizando, vibrando, para que esse banho atinja o objetivo ao qual eu preparei. Algumas pessoas coam as folhas. Se você coar as folhas, não jogue no lixo, devolva à natureza o que é da natureza, leve para a terra. Os irmãos umbandistas, se quiserem, podem tomar da cabeça aos pés, depois do seu banho de higiene. Os irmãos não umbandistas, eu aconselho tomar do pescoço para baixo. O banho deve ser feito de forma respeitosa e sempre mentalizando o seu objetivo. Banho de ervas não deve ser ingerido e faça o teste de alergia. Pega um pouquinho do banho e coloque na sua pele. Se coçar, se arder, não tome o banho. E boa sorte para o seu novo ciclo. Com fé, com luz e com a sabedoria de Nanã. É esse do nosso banho de hoje, alecrim. Que assim seja. Banhozinho de alecrim, ótimo, né, gente? Sempre traz aí pra gente as melhores energias. Agora eu vou aproveitar a presença do Pai Silvio também. Eu queria saber um pouquinho sobre a quaresma, Pai Silvio, na visão da Umbanda, porque a gente está agora indo para esse período final, né, que vai ainda até o final da semana que vem. Como que vocês veem a quaresma e o que é aconselhável fazer nessa época? O que é preciso ter cuidado? Olha só, Edu, eu sempre respondo baseado na doutrina da nossa comunidade umbandista, Pai Antônio das Almas. Por quê? Cada casa de Umbanda segue o seu preceito, a sua doutrina. A Umbanda, ela não tem uma Bíblia única, né? Uma doutrina única, ela é sincrética. Então, na nossa comunidade, como nós somos sincréticos, nós guardamos, sim, a quaresma com muito respeito. Por ser, inclusive, um período que a gente se liga maior com a energia de Oxalá, a energia crística de Oxalá. Né? Mas não existe nada que você deva observar na quaresma que você não observe no seu dia a dia. Então, durante a quaresma, você apenas reforça aquilo que você deve observar no seu dia a dia. Primeiro, qualidade de pensamentos, qualidade de palavras, qualidade de ações e de companhias. Quando eu falo de companhia, Edu, nem sempre é companhia humana. Hoje as pessoas estão tão conectadas na internet, a internet virou uma companhia, as redes sociais viraram uma companhia. Então o que você anda consumindo nas redes sociais? O que você anda consumindo de série na Netflix ou um simples filme que você assista, um livro que você leia, tudo, pensamentos são companhias. O que você ingere de informação também é uma companhia. Né? Então, assim, a quaresma é um período apropriado, YouTube, para você fazer um balanço energético. E por que não?
reforçar o seu banho de ervas, reforçar a sua conexão de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença, com a sua religião. Então é um período ótimo para um balanço, mas a nossa comunidade acredita, não existe nada que você faça na quaresma que você não tenha que fazer no dia a dia. Perfeito. Pai Silvio, como que tá a casa de axé de vocês? Como que as pessoas podem fazer para frequentar, para conhecer? Pode acessar o nosso WhatsApp, 11 4107 2507, e pode Uhum. também acessar o nosso Instagram, comunidade.paiantônio. Perfeito. Então, gente, eu vou passar para você o Instagram do Pai Silvio também, que é o arroba Siltad, Siltad, tá aí na tela para você, tá? E tem também o Instagram comunidade.paiantônio. Esse é o Instagram da Casa de Axé, né? Isso. Muito obrigado, viu, Pai Silvio, por todas as dicas e por trazer essa energia de Nanã hoje, né, para todo o pessoal, energia da qual a gente precisa, como todos os orixás, né, tem muito respeito para trabalhar, mas que é de uma sabedoria incrível, né? Sempre. Muito obrigado. Axé, bom final de semana. Receba o nosso axé. Muito obrigado, programa Boa Astral. Fique com Deus. Lembrando que o Pai Silvio está com a gente todas as sextas-feiras com o quadro Nosso Axé, trazendo, né, energia dos orixás, dicas de banhos, informações sobre arte, né, ligada à cultura afro-brasileira. Então, fique ligadinho acompanhando sempre às sextas. Pessoal, já já nós vamos falar sobre fome emocional. Sabe quando você desconta frustrações na comida, sente fome, mas não é a fome biológica? É o seu emocional te impulsionando a comer. Vamos conversar com ela, que é psicanalista e psicóloga, Thaís Rosa, já já com a gente. O intervalo é bem rapidinho, a gente já volta.